Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e a sua família também. Eu me chamo Kirla Rabelo Nunes, sou professora do IMC e estou aqui para falar um pouquinho com você sobre esse ministério lindo que é o Ministério com Crianças. Antes de tudo, eu te convido a fazer uma oração nesse momento. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigada por esse tempo precioso que o Senhor reservou para nós. Estamos aqui, Senhor, reunidos porque amamos o Senhor e queremos exercer esse ministério que o Senhor nos chamou com excelência. Pai, abençoa essa live, abençoa cada um que está a nos ouvir nessa hora. Que a Tua palavra penetre no nosso coração, que a Tua palavra transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Essa live tem como tema mais que tios, pastores. E antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria de cantar com vocês um cântico que nós já estamos acostumados a cantar com as nossas crianças. É uma verdade bíblica que nós precisamos ensinar aos nossos alunos. E eu quero que você cante aí comigo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. As crianças amam esse cântico. Você pode dividir em 2 grupos e depois pedir para cada um fazer uma voz diferente. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, 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 com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Olha que lindo a gente ensinar para nossas crianças essa verdade. E a nossa live hoje com esse tema maravilhoso, mais que tios, pastores, nos leva a entender um pouquinho quando eu começar a contar a minha história para você. Porque o meu ministério, ele começou quando eu fui levar os meus 2 filhos para o departamento infantil. Isso há 21 anos. E quando eu cheguei lá na porta da salinha, me deparei com uma cena que me deixou chocada. Eu tenho certeza que se fosse com você, aconteceria a mesma coisa. Imagina você que é mãe, que é pai, levar os seus tesouros, os seus filhos, a herança que o Senhor te deu, até uma sala e encontrar um ambiente totalmente desfavorável. E ainda
algo perigoso. Isso mesmo, algo que pudesse machucar seu filho ou uma outra criança que estivesse ali perto. Olha, em cima da mesa havia um ventilador sem grade, onde as crianças poderiam a qualquer momento se machucar, poderiam enfiar o dedinho. Imagina eu deixar meus filhos ali. Aquela professora estava com muitas crianças e várias idades diferentes, a faixa etária era bem variada. E quando eu olhei para aquela professora, sinceramente, irmãos, ela não me inspirou nenhuma tranquilidade. Ela parecia estar completamente perdida, sem saber o que fazer. E na mesma hora eu pensei, como vou deixar meus filhos aqui, Senhor? Eu não tenho coragem. Eu dei as costas, eu saí com os meus filhos, peguei pelas mãos, eles até queriam ficar, mas falei, não, vamos para o culto. E foi nessa hora que tudo começou. Deus, de uma forma maravilhosa, falou ao meu ouvido. Foi assim uma voz suave, um sussurro. Por que você não faz alguma coisa a respeito? Imagina, irmãos, ouvir a voz de Deus assim, dessa forma. O Todo-Poderoso sussurrou em meu ouvido. Parei, olhei para um lado, olhei para o outro. E era comigo mesmo, não tinha como fugir, não era com outra pessoa. Eu ainda tentei, Senhor, eu não tenho coragem de deixar meus filhos ali naquela salinha. Mas se o Senhor está mandando, eu vou, vou tentar ajudar. Vou fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o primeiro pensamento que veio em minha mente foi o de ajudar. E quando eu ajudo, eu não me comprometo. É algo temporário. E era isso mesmo que eu estava pensando. Vou ficar um tempo aqui no Ministério Infantil até Deus enviar outra pessoa. Vou orar por isso. Mas eu quero lhe dizer que as crianças, elas não precisam de pessoas que queiram ajudá-las. Porque não tem ninguém para ficar com elas. Elas precisam de pessoa que as amem como Jesus as ama. Porém, a minha inocência era de que aquilo ali era um tempo, que era bem temporário. Eu pensei que eu poderia ajudar, até Deus mandar alguém para somar com aquela irmã. Eu daria uns toques, até mesmo porque eu tinha feito formação de professores, eu achava que eu tinha um certo preparo, mas naquele momento eu estava sendo despertada por Deus para um chamado. Ronaldo Lidório, em seu livro Vocacionados, da editora Betânia, diz que a vocação de Deus é pessoal, incontestável e irresistível. Olha que tremendo. A vocação de Deus é pessoal, incontestável e irresistível. Pessoal, pois ele lança no coração de seus filhos uma intransferível e profunda convicção de chamado e propósito. Eu sabia que foi Deus que me chamou. Eu sabia que ele tinha algo para fazer ali. Eu só achava que não era comigo, era com outra pessoa, Então, essa busca pela certeza de estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que realiza os planos do Pai, é essa questão aí pessoal. E o chamado de Deus também, a vocação de Deus, é incontestável, pois é uma convocação. E ele faz de forma clara. Ele não deixa dúvida. Aquela voz de Deus no meu ouvido, aquele sussurro, foi certeiro. Eu não tinha como confundir. Foi uma forma audível, eu pude entender. E na Bíblia nós encontramos várias comparações. Em Apocalipse 1,15, a voz do Senhor comparada com o som de muitas águas. Em Isaías 33,3, a voz do Senhor comparada ao som de um trovão.
com certeza Deus sempre se faz ouvir e de forma clara. E a voz do Senhor também, a vocação do Senhor, ela é irresistível, pois quando Deus chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo e tudo mais perde o sentido. Só queremos obedecê-lo, independente das nossas dúvidas. Dúvidas existiam muitas na minha mente. Eu não sabia, mas Deus, ele já tinha um propósito bem específico para a minha vida. E o tempo foi passando e eu aprendi que aquele que chama é o mesmo que capacita. E que eu poderia até dar um jeitinho com as crianças porque eu era professora. Mas, irmãos, era tudo bem diferente de uma sala de aula. Aquelas crianças, elas tinham necessidades espirituais, elas precisavam ser alimentadas. E aí eu comecei a mergulhar na busca. Eu comecei a perceber que eu precisava de conhecimento. Porque eu comecei a me identificar com aquilo que eu estava fazendo. Aquele era o chamado para a minha vida. Deus, ele não tinha me colocado ali como um mero passatempo para ajudar aquela professora, mas Deus tinha me colocado ali com um propósito estabelecido de fazer com que aquele ministério crescesse, de fazer com que aquelas crianças aprendessem, que elas fossem alimentadas. E eu comecei a mergulhar na busca, em aprender como fazer, como ensinar, o que ensinar. E quando eu comecei, nós não tínhamos as facilidades que nós encontramos hoje. Nós não tínhamos tantos cursos presenciais, cursos online. Internet, gente, era bem precária. Conseguir alguma coisa era muito difícil. Então, eu achei na minha pequena, no meu pequeno raciocínio, na minha pequenez, eu achei que a solução era fazer uma faculdade de pedagogia, porque eu precisava de conhecimentos, eu precisava de metodologias, eu precisava de estratégias, muitas coisas para poder ter assim, um bom desempenho, saber o objetivo, o que eu deveria alcançar, qual metodologia usar. Foi quando o meu pastor, vendo o meu empenho em fazer o melhor, me apresentou o curso CTPEC da APEC. Olha, eu confesso para vocês que eu resisti um pouquinho, porque na minha mente eu precisava aprender algo específico. Mas eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Ele investiu no meu ministério, ele pagou esse curso para mim, ele me confrontou, e aí eu me rendi, obedeci, saí da minha zona de conforto e fui até Madureira 2 vezes na semana, irmãos. Isso em 2004. Olha, era complicado, com 2 crianças pequenas, fazendo faculdade, e mesmo assim eu estava lá firme e forte. E lá tudo foi descortinado. Lá eu tive a oportunidade de conhecer essa família maravilhosa, que com todo o seu amor a Deus, às crianças e ao seu chamado, me inspiram até hoje. Pastor Antônio Jorge, tia Solange e Keila Araújo. Imagina, quando eles falavam, era tudo novo para mim, era tudo diferente do que eu imaginava. E o que aconteceu? A minha visão, ela foi completamente ampliada. Nessa época, eu também estudei com a pastora Cláudia Guimarães, que me deu aula de visão missionária. Foi uma bênção na minha vida. E uma vez ela deu uma palavra forte, sabe? Ela me deu assim, uma palavra de confronto. E eu aprendi muitas coisas. E percebi que nós que somos professores, nós precisamos estar em constante busca pelo conhecimento. A doutora Francis Popovic, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: Deus usa tudo aquilo que aprendemos. Olha, é uma frase pequena, mas ela nos faz entender que nós temos que ter um coração ensinável, um coração disposto, sabe, a aprender tudo que for possível
para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Se vamos trabalhar com crianças, vamos fazer o melhor. Então vamos aprender tudo que nós podemos. Vamos aprender sobre o seu desenvolvimento, sobre como ela pensa, como são as suas necessidades, as necessidades reais, quanto tempo que ela tem para prestar atenção em uma história. Nós precisamos aprender como é que essa criança se desenvolve, o que ela sente, quais são as fases. E de lá para cá, irmãos, eu decidi seguir a minha vocação. Não vou dizer para você que foi tudo flores, não foi. Não foi fácil, foi difícil. Porém, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Nessa caminhada, eu sempre procurei inspirações. Pessoas que tivessem práticas relevantes com o ministério com crianças, que tivessem um coração cheio de amor por esse chamado. Conheci pessoas incríveis e aprendi muitas coisas. Não quero dizer para você que sempre acertei. Claro que não. Houve momentos que eu errei feio. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia das crianças. Ele teve misericórdia das crianças e tudo no final deu certo. Mas o Senhor, Ele percebeu que eu amo aprender. E Ele me presenteou com pessoas maravilhosas. E a Keila Araújo, juntamente com o IMC, o Instituto Ministério com Crianças, vieram para me ajudar nesse processo. Por isso, eu te convido a crescer ministerialmente conosco. Hoje eu faço parte desta família que tem o propósito de preparar líderes com excelência para exercer o seu chamado de forma eficaz. Sabe, a pastora Cláudia Guimarães, em seu livro Pastoreando as Crianças desta Geração, é um livro muito bom, maravilhoso. Convido você a ter esse livro na sua biblioteca. Ela fala sobre 3 palavras-chave que nós precisamos desenvolver com excelência o Ministério Infantil. Essas palavras são chamado, visão, preparo. Nós temos que buscar a excelência na hora de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E quanto mais buscamos, mais nos envolvemos e ficamos apaixonados pelo que fazemos. Foi mais ou menos isso que Deus fez comigo. Primeiro Ele me chamou de uma forma simples, né? Depois a minha visão foi ampliada. Depois veio o preparo, para que eu pudesse estar totalmente envolvida naquilo que Ele deseja que eu faça, naquilo que Ele me chamou para fazer e que chamou você também para fazer. O livro não ficou, mas deixa aqui. E quanto mais nós buscamos, mais nos envolvemos e ficamos apaixonados pelo que fazemos. E nessa busca, né? Nessa busca constante, envolvimento, eu descobri que as crianças, elas possuem necessidades específicas, que além daquele momento de estar na sala aprendendo, se desenvolvendo, se socializando, ela também precisa ser ouvida. Ela também enfrenta dificuldades, como eu e como você. Quando temos esse olhar diferenciado, deixamos de ser apenas tios e passamos a ser pastores. Porque o tio e a tia, eles estão preocupados com cumprir a escala. Não é verdade? Os tios e as tias, eles estão perguntando se falta muito tempo para o culto terminar, porque eles não estão mais aguentando ficar na sala com as crianças. Os tios e tias, eles estão escolhendo o dia para ficar na sala, porque não vai nenhum cantor na igreja. Os tios e as tias gostam de aparecer nos eventos para tirar fotos, para colocar nos status, para colocar aquela roupa bonita, né? Agora, aquele que entende que foi chamado por Deus para alcançar a vida de muitas crianças com o Evangelho de Cristo, ele não se preocupa com nenhuma dessas coisas que eu citei. Ele vê cada situação, até mesmo quando o culto demora a terminar, ele vê como uma oportunidade
para que a criança seja transformada e se torne um discípulo de Jesus. Esse professor, ele pastoreia o rebanho mais precioso. Ele cuida dessas crianças com todo amor. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa pastorear. Para você, o que significa pastorear? Pastorear significa cuidar, guardar, guiar. Então eu entendo que um pastor, ele deve guiar seu rebanho para lugares seguros. Nós cantamos uma música aqui, que nosso bom pastor é Cristo, né? O meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas. Olha só esse lugar seguro, esse lugar de calma, de tranquilidade, né? Dar o alimento. O pastor dá o alimento à sua ovelha. Ele dá o abrigo, ele protege ela dos males, ele protege ela contra os animais ferozes, ele protege das coisas ruins que podem acontecer. Então, pastorear é muito mais amplo do que só estar com as crianças. Mas como podemos pastorear? Como será? Na Bíblia nós somos comparados às ovelhas, que são animais dóceis, frágeis, que necessitam de cuidados especiais. E olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele olhava para as multidões e ele tinha compaixão, ele tinha amor, ele olhava e se compadecia, porque ele via aquele povo todo cansado, desgarrado, sem direção, sem alguém para orientá-la, sem alguém para guiá-la. E o que Jesus nos ensina com esse texto? Ele nos ensina a ter esse olhar de amor, de cuidado, de proteção. E dessa forma, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a pastorear cada menino, cada menina que Ele tem colocado em nosso caminho, que Ele tem colocado em nossas vidas. Pastorear é algo muito mais além da estrutura do prédio da nossa igreja. Pastorear é andar à frente do rebanho. É conduzi-lo ao caminho. Qual é o caminho? Caminho ao Senhor. É cuidar, é orientar, é apoiar, é ouvir, é se relacionar com elas com interesse real. Nada de interesse supérfluo, mas interesse real, saber como a criança pensa, o que a criança está sentindo. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos encorajá-las, seja através da palavra certa, de forma certa, no momento certo, seja por meio de atitude. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças se sintam valorizadas, amadas, respeitadas. Isso é pastorear, é acompanhá-las de tal maneira que a gente veja o crescimento dessa criança, que a gente veja a transformação dessa criança, que a mente e o coração delas sejam transformados, porque essa transformação começa pelo interior. A criança vai aprendendo a palavra do Senhor e ela vai sendo transformada. E nós precisamos acompanhar essa transformação. Precisamos estar acompanhando passo a passo. Pastorear é educar de modo com que a comunicação do conhecimento bíblico faça com que as verdades se tornem vivas para cada criança e as envolva com a Bíblia. Pastorear é falar do amor de Deus, independente de qualquer outra coisa.
O assunto principal deve ser o amor a Deus, a sua palavra. Mas aí você vai me perguntar, Kirla, de quem é a responsabilidade de pastorear as crianças? Eu vou dizer para você que a responsabilidade, primeiro, é dos pais, de toda a igreja e de todos nós. Dos pais, de toda a igreja, de todos nós. O primeiro momento de pastoreio é com a família. A responsabilidade é do pai, é da mãe. A igreja, ela precisa até ter um diálogo com a família sobre o pastoreio. Por quê? A gente vê muitas famílias perdidas, sem saber lidar com as suas crianças, terceirizando a educação para a escola e a fé para a igreja, especificamente para você, que está na sala do Ministério Infantil. Então, há uma necessidade muito grande que a igreja oriente os seus pais. Hoje nós vivemos num mundo onde os papéis da família, eles estão diferentes do que era há um tempo atrás. Hoje nós temos família onde quem é o provedor é a mãe. O pai às vezes está desempregado, está em casa cuidando das crianças. Ou talvez o provedor dessa família seja a avó, porque o pai e a mãe deixou os filhos com os avós, né, os netos com os avós. Então a gente vê que os papéis foram mudados. E a igreja, nesse contexto todo, precisa se atentar para isso, de orientar os pais, de orientar a família como pastorear. Os pais, eles precisam de instruções, e instruções assim bem certinhas, bem seguras, porque nós vemos muitos filhos de ovelhas se perdendo por falta de orientação, por falta de alimento saudável, por falta de uma família estruturada que esteja ali comandando, que esteja ali guiando, que esteja ali alimentando, protegendo essa criança. Certa vez o casal Lucas e Jaqueline Ayash contou em nossa igreja sobre uma experiência que eles tiveram com o filho dele mais velho, quando eles foram almoçar numa churrascaria. Era a primeira vez daquela criança num restaurante assim. E o Lucas, ele conta que aquela criança, ao chegar na churrascaria, ele comentou: olha, meu filho, nós vamos experimentar aqui muitas carnes. Eu queria que você experimentasse todas, para você ver como são gostosas as carnes desse lugar. E a primeira carne que foi oferecida para essa criança degustar, que o garçom trouxe, foi a picanha. Na mesma hora, né, ele cortou para o filho, deu para o filho achou uma delícia, se deliciou com aquela carne suculenta, né? E aí depois veio uma costela. E ele: toma, meu filho, você quer costela? A criança não quis. Não quero, eu quero picanha. Ele: meu filho, mas isso aqui é gostoso, é maravilhoso, costelinha temperada. Aí veio outra carne, veio lá uma alcatra no alho, né? E a criança: não quero, eu quero picanha. Aí veio o garçom com a picanha, a criança pegou e comeu a picanha. Aí depois veio outra carne, veio um frango: não quero. Veio uma linguicinha: não quero. Meu filho, mas o que você quer? Eu quero picanha. E aí ele falou assim para a esposa: mas ele só quer picanha. E nessa hora Deus falou muito com ele. Deus falou assim com ele: é dessa maneira que eu quero que meus filhos vivam. Eu quero que meus filhos experimentem a minha presença, o meu amor, que eles experimentem logo, que eles tenham logo experiências comigo, porque quando eles tiverem uma experiência comigo, vai ser tão bom, que eles não vão querer experimentar nenhuma outra coisa que o mundo possa oferecer. E esse relato, essa história, né, que eles contaram, me marcou muito. Porque quem experimenta a presença de Deus não quer experimentar outras coisas. Quem experimenta o amor do nosso Deus, as outras coisas que esse mundo possa oferecer são muito pequenas diante de tudo que a gente tem.
E da mesma forma são com as nossas crianças. Quando nós alimentamos as nossas crianças, quando a comida tem um sabor especial, quando a igreja é um lugar onde ela sente a presença de Deus, onde ela tem prazer, quando na sua casa o ambiente é um ambiente onde a presença do Senhor está, onde seus pais buscam a Deus, onde oram juntos, onde o louvor enche o ambiente, o louvor é constante no ambiente. É um lugar maravilhoso. Essa criança ela não se desvia. Essa criança não quer experimentar outra coisa, porque tudo que ela poderia experimentar, a presença de Deus é suficiente, a satisfaz, né? Então nós não podemos deixar de alimentar as nossas crianças com algo, com tempero, com substância, para que ela não venha ter desejo de experimentar outro tipo de comida. Então o papel dos pais é fundamental nesse processo todo, porque os pais eles precisam ensinar os seus filhos, eles precisam ter essa responsabilidade de ensinar todos os feitos do Senhor. Na palavra de Deus, em Juízes 2, 7, 11, Juízes 2, do verso 7 ao verso 11, fala um pouquinho sobre essa questão de esquecermos de alimentar os nossos filhos como eles devem ser alimentados. Preste atenção nesse texto. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Olha que relato muito triste. Josué, com toda aquela sua geração, conquistou tantas coisas, conquistou tantas terras. Deus fez grandes coisas naquele povo, no meio daquele povo, naquele tempo. Mas eles esqueceram de fazer o que Deus já tinha pedido, que ensinasse os seus filhos sobre tudo que Deus tinha feito. Ao sentar, ao se levantar, ao caminhar, a todo momento. Eles não ensinaram aos seus filhos. E o que aconteceu? Os filhos abandonaram o Senhor. Eles abandonaram o Deus dos seus antepassados. Eles começaram a seguir outros deuses, a adorar outros deuses de outros povos. E isso provocou a ira do Senhor. Então nós, como pais, nós temos que ter a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos sobre a palavra do Senhor. Os pais, eles não podem cair na artimanha do inimigo, se omitir, sabe, desse tempo tão precioso que é o pastoreio de seus filhos. Então, você que é pai, você que é mãe, ore com o seu filho, evangelize o seu filho, ensine as verdades bíblicas para ele, seja um exemplo de discípulo de Jesus, exerça a autoridade que o Senhor te deu como pai e mãe para ensinar seu filho a servir ao Senhor para que ele não se desvie. Mas no segundo momento, é a igreja também.
né, que pastoreia. A igreja tem um papel muito importante no pastoreio das crianças, porque Deus mostra em sua palavra que as crianças ocupam um lugar especial em seu coração. E podemos ver isso em Mateus 9,36. Em Mateus 9,36, perdão, 9,36 não, gente. É Mateus 19, 13, 14. Mateus 19, 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Mateus 19, 13, 14. Olha só esse relato bíblico. Aqueles homens queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus. Os discípulos queriam escolher quem chegaria perto de Jesus ou não. Mas Jesus, ele disse: não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. A igreja precisa dar prioridade à criança. É necessário uma conscientização sobre a importância das crianças em nosso meio. Jesus trouxe as crianças para o meio, para que elas fossem vistas. A igreja, ela precisa mudar a visão de trabalho com as crianças. As crianças, elas têm voz e têm vez no corpo de Cristo. Nós não podemos nos conformar com as crianças escondidas lá na salinha, para não incomodar o culto dos adultos. As crianças, elas precisam ter participação real e efetiva na família, na igreja, na sociedade. Caso contrário, continuarão despercebidas lá nos fundos dos prédios. A igreja também precisa preparar os líderes de crianças, investir em treinamento, mostrar o quanto cada servo que está ali é importante para o desenvolvimento de um trabalho eficiente e excelente com as crianças. Então Jesus nos mostrou, através desse simples gesto, de chamar as crianças, de falar para que seus discípulos não as repreendessem, mas que deixassem vir a Ele. Ele nos mostrou que nós não podemos servir de impedimento para nossas crianças. A igreja precisa ter todo um apoio para que as crianças possam ser bem recebidas na igreja. Uma estrutura física legal e adequada para a criança. Hoje em dia nós vemos que uma pesquisa, né, que foi feita sobre o que as pessoas procuram na igreja do século XXI, em segundo lugar ficou o Ministério Infantil, o departamento com crianças. O primeiro foi louvor, né? Louvor legal. O segundo foi um lugar legal, um ambiente adequado para que seus filhos ficassem. Então, hoje em dia, nós precisamos ter cuidado. Onde nós vamos pastorear nossas crianças? O que nós estamos oferecendo enquanto igreja para nossas crianças? Será que esse é o lugar adequado? Será que a estrutura é adequada? Será que as pessoas que ali estão preparadas? O material que nós temos para trabalhar com elas é um material adequado? E aí eu te pergunto, que alimento oferecer para as crianças? Spurgeon, em seu livro Pescadores de Crianças, é um livro maravilhoso que eu também aconselho você ter em sua biblioteca pessoal. Ele fala o seguinte, que a nossa principal atividade como pastor de crianças é alimentar essa criança. Que cada sermão, cada lição deve ser de forma que as nutrem. Tem algo também que ele fala nesse livro que é muito interessante. Ele fala que homens mortos não podem ensinar cordeiros vivos.
Então, para isso, nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de amor de Deus para oferecer um alimento de qualidade, com todos os nutrientes necessários para as nossas crianças. Agora, o alimento de qualidade também vai depender de quanto tempo que nós passamos com elas. É necessário entendermos que o pastoreio requer um envolvimento maior. Ficar ali no Templo Kids, né, um certo tempo, é tudo tão assim, dinâmico no culto infantil, que tem horas que a gente não consegue olhar nos olhos de cada criança. No momento que nós estamos na sala Kids, ou na célula, ou no clube bíblico, não sei qual é a nomenclatura que vocês usam na sua igreja, fica muito mais fácil, porque é esse momento que você está com um grupo menor, e aí você pode olhar nos olhos, conhecê-las realmente, chamá-las pelo nome. Nós precisamos também, enquanto pastores de crianças, exercer escuta, assim como nós exercemos com os adultos. Você já reparou que quando as pessoas chegam perto de você, você tem maior paciência de ouvi-las, às vezes contar os seus problemas, contar as suas necessidades, contar seus testemunhos. E quando a gente vai conversar com a criança, a gente já não tem muita paciência. A criança às vezes quer contar uma história, a gente interrompe, ou então o pai e a mãe falam assim, depois você fala com o tio ou com a tia. Então, nós precisamos exercer essa escuta. As crianças, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser olhadas nos olhos. Às vezes a gente olha muito assim de cima para baixo, nós precisamos nos abaixar na altura da criança, olhar nos olhos dela, segurar a mão dela. Sabe, nós precisamos ter esse relacionamento com a criança, precisamos conhecê-la de verdade, perguntar como ela está e ouvi-la. Não adianta você perguntar e não querer ouvir a resposta. Mas tia Kirla, quando ele vai falar e enrola e fala outra coisa, mas nós precisamos ouvi-la e nos perguntar também, sabe? Que tipo de alimento nós estamos oferecendo? Que tipo de cuidado nós estamos oferecendo para essa criança? Eu acho muito importante o professor fazer essa autorreflexão. Será que temos oferecido ao nosso rebanho, aos nossos alunos, o ensino correto? Temos ensinado a eles como aplicar princípios da palavra de Deus em suas vidas diárias? Eu quero te dizer que se o Senhor te trouxe até aqui, é porque o desejo dele é que você conheça mais, que você aprenda mais, para que ele use tudo o que você está aprendendo para o nome dele ser glorificado. Quais são as qualidades de um pastor de criança? Quais são? Um pastor de criança é aquele que mostra interesse, de um modo geral, com a vida da criança. Ele está sempre presente, seja na casa da criança, seja em sua casa, seja na igreja, seja no templo, seja na célula, seja por telefone, por sala virtual. Ele sempre está interessado em saber como essa criança está. Ele sempre quer estar presente na vida dessa criança. Ele sempre ora pelas suas ovelhas. Ele vê um pastoreio como um ministério e não como um cargo. Ele se preocupa, né, com as feridas espirituais dessas ovelhas, dessas crianças. Ele se preocupa com o que elas estão passando, com o que elas estão sentindo. Esse pastor de ovelhas, ele vive segundo o coração de Deus. Ele dá bons conselhos sob a direção de Deus e ele procura ser exemplo para suas ovelhas. Ele recebe na sua casa, na igreja, na célula, as crianças sempre com amor, de forma que elas se sintam muito especiais. Conhece bem cada uma pelo nome, sabe
quais são os seus gostos, sabe que elas não gostam. Esse pastor, ele ama o ministério, ama as ovelhas e nunca procura status. Porque pastorear não é só estar ali dentro do templo, no altar. Mas pastorear é estar sentado às vezes no chão, com elas, escutando, brincando, rindo, chorando, fazendo coisas que talvez um adulto normal não gostaria de fazer. O pastor de ovelhas, né? Ele está presente nos momentos importantes de cada criança. Ele compartilha tudo que sabe e às vezes até mesmo orienta a família como lidar com as crianças. Ele realmente tem como objetivo fazer de cada criança que está sob o seu cuidado um discípulo de Jesus. Ele ora diariamente para que eles cresçam e para que eles sejam maiores do que ele. Então, esse pastor de criança, ele mesmo que não tenha tempo, ele arruma tempo para estar presente na vida de cada uma. Ele mostra interesse por elas, ele cuida delas, ele se preocupa com as áreas física, mental, social, espiritual. Esse é o pastor de ovelhas. Ser um bom exemplo que as crianças imaginam que você seja. Esse é ser um bom pastor de ovelhas. Ser um exemplo. Então, nessa hora, eu quero dizer para você que nós não precisamos ter medo de ser pastores. Nós só precisamos ter um coração ensinável. Nós só precisamos refletir sobre tudo que a gente tem feito e perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o teu propósito determinado para a minha vida? Nós precisamos alcançar o coração da criança. Nós precisamos alcançar suas alegrias, suas dificuldades. Nós precisamos participar de sua vida diária e familiar. Nós precisamos ajudar essas crianças no crescimento e no amadurecimento da vida cristã. Isso sim é um pastoreio. O pastoreio de crianças é uma forma integral. Isso para alcançar esse objetivo de ver essa criança crescendo e amadurecendo na vida cristã, é importante que nós venhamos a ensinar as verdades bíblicas de forma atraente e compreensível. É importante que venhamos a promover oportunidades para dialogar, tirar dúvidas, orar e desenvolver uma relação de confiança. Esse é o pastoreio. Eu espero que você, nessa hora, tenha sido tocada por essas palavras e tenha se identificado. Talvez aí no seu lugar você pense, poxa Senhor, eu era tio, eu era tia, mas agora eu quero ser um pastor de crianças. Agora eu quero fazer algo diferenciado, eu quero ter um trabalho de excelência com essas crianças. Eu não quero oferecer qualquer coisa, eu quero oferecer o meu melhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele conhece o teu coração e vai te abençoar muito. Você pode fechar seus olhos? Você pode abaixar sua cabeça aí no seu lugar para que nós venhamos a orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que chama, o Senhor que capacita. E nessa hora o Senhor chamou todos esses meus irmãos que estão assistindo essa live, Pai, para que pudessem ouvir essa palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha completar aquilo que ficou faltando, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que o Senhor possa tirar toda a insegurança e que possamos entender que o Senhor é o Deus que nos capacita, que nos ensina, que nos mostra o caminho a seguir. Que essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, elas possam entender esse chamado que o Senhor nos faz para pastorear as vidas das crianças. Senhor, há tantas crianças se perdendo. Há tantas crianças, Senhor, confusas, sem saber para onde seguir, Senhor, porque dentro de suas próprias casas elas não têm orientação. Mas, Pai, nós nos levantamos nessa hora e te pedimos, Senhor, nos ensine, nos ajude, adestra, Senhor, as nossas mãos para que possamos conduzir esse rebanho precioso que o Senhor nos deu.
Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, no coração de cada homem, de cada mulher que tem esse chamado ardendo em seu coração. Que essa chama, Senhor, venha a crescer cada vez mais. Que o pastoreio de crianças, Senhor, seja um desejo real na vida de cada um. Que esses tios e tias nunca mais entre, Senhor, em suas salas de aula, nos seus cultos kids, Senhor, da mesma forma. Mas que eles entendam que eles foram chamados para pastorear o rebanho que o Senhor escolheu para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que crianças serão alcançadas pelo Teu Evangelho, que crianças serão transformadas para a glória do Teu nome e que nós não vamos deixar que essa geração se perca, Senhor, mas que nós nos levantamos nessa hora para fazer aquilo que o Senhor deseja. Então, usa nossas vidas, Senhor, usa a minha vida, usa a vida de cada irmão, de cada irmã, e que as nossas igrejas, que os nossos pastores possam dar todo o suporte necessário, Senhor, que nós precisamos para conduzir esse pequeno rebanho, Senhor, até o Teu altar. Essa oração que nós te fazemos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa live. Abençoe cada um envolvido. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, a nossa live hoje está acabando. Com certeza ficou um gostinho de quero mais. Temos muito mais coisas para falar sobre o pastoreio de crianças, mas essa semana vai ser uma semana tremenda. Eu te convido a ficar ligado aqui no canal do IMC. Teremos lives maravilhosas, professores excelentes, assuntos variados que vão realmente tocar o teu coração, que vão acrescentar muito na sua vida, no seu ministério. Então, esse momento agora está terminando. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, dê um like, né? Como dizem, dê um like, comenta, pode deixar perguntas. Estou aqui para servir vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, um beijo no coração.